Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael. Então a gente vai continuar nossas aulinhas de isomeria óptica. Relembrando aí a última aula, né, a gente começou a falar um pouquinho sobre a nomenclatura de alguns enantiômeros. No caso, a nomenclatura R e S. Lembrando que R vem de rectus, né, que significa aí, né, a mão direita, vamos dizer assim, tá? Onde o sentido de prioridade dos grupos ligantes ao carbono, né, quiral, seguem o sentido horário, tá bom? E a nomenclatura AS, que vem de sinister, que significa aí, portanto, esquerdo, viria da mão esquerda, tá? Onde a gente tem a prioridade no sentido anti-horário, tá bom? É só tomar um cuidado aí, na verdade eu deveria tomar um pouco de cuidado com a minha imagem no vídeo, né? Minha imagem no vídeo às vezes sai espelhada e aí eu falo sentido horário, né? Aí para você está aparecendo, aqui no caso, sentido horário, né? Para você está aparecendo horário. Então tá beleza, né? Eu achei que eu tava tomando um pouco de cuidado aqui, achando que ia sair invertido, tá? Mas preste atenção na minha fala também, que é importante. Bom, né, e essa nomenclatura ela é extremamente importante porque a gente viu que existe, né, uma diferença em relação aos compostos enantioméricos quando apresenta o carbono quiral, né? A gente tem aqui o exemplo, por exemplo, do R limoneno e do S limoneno. Então é simplesmente um carbono quiral onde o posicionamento dos ligantes, né, se difere um pouquinho. Então aqui eu tenho um modelo de bolinhas, né? Repare que eu tenho uma mesma molécula representada, é claro, por cores diferentes, seriam os grupos ligados ao carbono, que seria a bolinha preta. Então reparem que uma é a imagem do outro se eu colocasse na frente do espelho, né? Então se eu colocasse na frente do espelho, esse aqui seria a imagem desse. Então ó, vermelho, verde, amarelo e onde eu estou segurando as bolinhas brancas. Só que quando eu tento encaixar um em cima do outro, não encaixa. Então ó, reparem que, né, a bolinha verde e vermelha ficariam nas mesmas posições. Porém, a branca e a amarela já seriam posições diferentes. Eu posso tentar de qualquer forma aqui, que não vai dar muito certo, né? Então, o que acontece? A gente tem estruturas que têm os mesmos pontos de fusão e ebulição, essas duas no caso, mas as propriedades biológicas, por exemplo, são diferentes, né? O que a gente citou até a talidomida nas aulas anteriores, né? Como foi um problema muito sério, né, em décadas atrás. Então a gente tem aí, por exemplo, o R limoneno e o S limoneno, que é encontrado na laranja e no limão, consequentemente. Tá? Então essa nomenclatura, a gente vai utilizar bastante ela, e para a gente, né, determinar essa nomenclatura, a gente utiliza muito uma representação. Tá? Uma representação mais simples, no papel é claro, que a gente chama de projeção de Fischer. Então como é que a gente vai fazer isso daí? Reparem que aqui eu tenho o meu carbono quiral. Por que quiral? Porque ele tem 4 ligantes diferentes entre si. Então o que acontece? Esse carbono a gente marcaria ele com asterisco, né, na hora de representar, para mostrar que ele é um carbono quiral. Então se ele é um carbono quiral, tem a possibilidade de ter a sua imagem no espelho, né? Lembra, mão direita, mão esquerda, né? Então é o exemplo aqui que eu dei com as minhas bolinhas. Tudo bem? Essa representação aqui, lembrando que a cunha é como se estivesse saindo do plano da imagem, como se estivesse chegando próximo de você. Então, como se o carbono tivesse ligado, né? Aqui eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Então, ó, consegue ver em 3 dimensões, tenta perceber aí, colocar próximo da câmera. Então, é como se o hidrogênio, vou colocar assim, ó, né? Opa, dessa forma tá melhor. Né? O hidrogênio está para fora do plano, próximo de você, próximo da câmera, acho que dá para perceber, né? Tá? E aqui seria o OH, o verdinho, os dois estão para fora. E as outras duas ligações estão para o fundo do plano do quadro, ou seja, imagina para o fundo da folha aí, como vocês estão enxergando aqui. Então, como se esse grupo C2H2, que eu vou colocar aqui a amarela, está para o fundo, né? Ó, está para o fundo, dá para ver aí, certo? E esse CH3 está também para o fundo, por estar tracejado. Ali até que aqui está para o fundo e aqui está no plano. Seria como se fosse isso daqui, ó, a representação. Consegue ver? Isso aqui está, esta ligação está paralelo à imagem do vídeo. Então essas duas ligações estão para frente, próximo da câmera, e essa está para o fundo. Então seria mais ou menos esta representação que você encontra aqui. Como é que a gente vai desenhar isso? Dessa forma, simplesmente uma cruz. Tá?
Então, aqui eu já sei que todos os ligantes que está, né, aqui eu já não represento mais o carbono, mas eu sei que o carbono está aqui no meio, né, eu sei que os ligantes na horizontal estão para fora do plano do quadro, né, para fora do plano da imagem, enfim. Então, eles estão saindo para fora. Já esses dois, na vertical, o CH3 e o C2H5, estão para o fundo. Tá? Então, é uma representação bem mais simples. E aí, o que a gente faz? Né? Eu preciso colocar prioridades. Então, a gente vai determinar as prioridades. Lembrando, quem vai levar a maior prioridade, então a gente tem 4 ligantes, a gente coloca a prioridade de 1 a 4, onde 1 seria a maior prioridade e 4 a menor. A gente leva em consideração número atômico. Tá? Então, aquele elemento que tem o maior número atômico ganha. Então, ele vai ser o número 1. Depois você vai indo, né, na sequência até chegar no número 4, que seria o menor número atômico. Então, dos compostos, dos ligantes, dos grupos ligantes citados, né, a gente percebe que o hidrogênio é o que tem número atômico 1. Então, a gente tem, por exemplo, né, só voltando aqui, né, hidrogênio 1, oxigênio, a gente tem número atômico 8, carbono 6, carbono 6. Então, já dá para perceber que quem leva melhor aqui, maior número atômico, seria o oxigênio. Então, esse grupo OH ganha como número 1 e o grupo hidrogênio aqui seria o menor, seria o 4. Por isso que já está representado aqui 1 e 4. Aí depois eu tenho um empate entre CH3 e C2H5 no primeiro momento, que é o carbono. Mas aí a gente vai na sequência. Então reparem que esse carbono está ligado a outros 3 hidrogênios. Todos eles apresentam o número atômico 1. Enquanto que aqui o primeiro carbono está ligado a 2 hidrogênios e a um outro carbono, que tem o número atômico 6. Então você já ganha em relação ao CH3. Então o grupo número 2 seria esse C2H5. E o número 3, CH3. O 4 é o hidrogênio e o 1 é o OH. Beleza. O que você precisa fazer? A ideia aqui, né, é você jogar sempre o grupo de menor prioridade para o fundo. Então, se eu vou jogar para o fundo da imagem, ele tem que ficar aqui na vertical. Então, o que eu faço? Eu sempre troco 2 números. Tá? Então, ó, como o 4 aqui representado está na horizontal, eu jogo ele para o fundo. Então, eu troco aqui, ó, 4 pelo 2 e 1 pelo 3. E aí, consequentemente, o 4 vai para o fundo. Não é nada demais, gente. Aí eu pegar esse hidrogênio que está para frente, ó, como vocês estão vendo, eu jogar ele para o fundo. Então, ó, vou fazer só um giro, ó, só girei, nada demais, tá? Só girei, tá bom? E aí, o que você faz? Eu até ensinei na aula anterior a gente usar o braço. Lembra que eu consigo fazer aí, ó, a base de um tetraedro, né? Ó. Coloco os meus dedos aqui, ó, dedão, dedo do meio e dedo indicador. Quem seria o ligante do hidrogênio? O meu braço, tá bom? Então a gente faz isso. Né? Eu ensinei vocês a fazer dessa forma que eu acho que é bem fácil. Então, ó, o ligante de menor prioridade é o seu braço. Depois você aponta com os dedos e você define quem é os ligantes de maior prioridade. Então vamos definir aqui pelas cores? Quem vai ser quem, né? Vamos colocar, para ficar fácil aqui, eu vou ter que ter, para ficar fácil. Grupo OH, então vai ser o vermelho, tá bom? O grupo C2H5 o verde e o CH3 o amarelo. Então a prioridade desse composto que eu estou na mão, que é um enantiômero, a sua imagem está aqui do lado, né? Reparem que a prioridade é OH1, C2H5, 2 e CH3. Então o sentido de prioridade é no sentido horário. Então, se o sentido de prioridade dos 3 ligantes, do 1, 2 e do 3, é no sentido horário, então você tem aí, né, um enantiômero com a nomenclatura R. Agora, ó a imagem dele aqui, ó. Eu vou pegar a imagem dele. Deixa eu só ajeitar na minha mão. Pera aí, gente, precisa de uma certa habilidade. Então tá aqui a imagem, ó, uma imagem do outro no espelho, não é? Então o que acontece? Esse cara, o sentido de prioridade é 1, 2, 3, sentido horário. Esse que é a imagem especular, ó, 1, 2, 3, sentido anti-horário. Então esse é o S e esse é o R, tá bom? Então reparem que a prioridade vai do vermelho para o amarelo, do vermelho para o verde para o amarelo. Então esse daqui
gira no sentido horário, então é o R, e esse no sentido anti-horário, então é o S, tudo bem? Então acho que essa forma do braço é bem fácil da gente trabalhar, não é? Ensinei isso aí na aula anterior também. Ótimo. Se você quiser fazer aqui no papel, como está a representação de Fischer, você pode, não tem problema nenhum. Só lembrando que você tem que jogar o menor prioridade para, né, o fundo. Então tem que ficar na vertical. E aí você olha aqui, ó, 1 para o 2, do 2 para o 3. Sentido horário. Esse cara no exemplo seria aí a representação R. Tá bom? Pessoal, compostos com vários carbonos assimétricos, a gente consegue definir a quantidade de isômeros possíveis. É 2 elevado a N. Tá, mas o que é esse N que o 2 vai ser elevado, professor? É o número de carbonos quirais. Então, se eu tenho um carbono quiral no composto, 2 elevado a 1, só posso ter 2 isômeros. Agora, nesse caso aqui, reparem que a gente tem 2 carbonos quirais. Se eu tenho 2 carbonos quirais, então 2 elevado a 2 vai me dar 4 estruturas possíveis. E as 4 estruturas estão mostradas aqui embaixo. Reparem que no primeiro momento, eu tenho aqui os grupos, né, OH e CH3 virado para o espelho. A sua imagem, óbvio, vai aparecer no espelho. Então, eu vou dizer que um é enantiômero do outro. A é enantiômero de B. Um é a imagem do outro no espelho. Então, um desvia o plano da luz para a direita, outro para a esquerda. Não sei qual que é qual. Um é D, outro é L. E aí a gente pode determinar em relação à nomenclatura RS também. Agora, reparem que esse C ele é diferente de A e de B. Só que ele vai ter a imagem dele no espelho, que seria esse D. Então eu vou dizer que eu tenho mais um par de enantiômero. Eu também tenho um outro, o C pode ser D ou L, consequentemente, se for D, né, se C for D, desviar o plano para a direita, o composto D vai desviar o plano para a esquerda, ou vice-versa. Tá? O que a gente pode ter aqui então? 2 pares de enantiômeros, então A e B é enantiômero, C e D é enantiômero. O que é enantiômero? Imagem especular não sobreponível, mão direita e mão esquerda. É a imagem no espelho, mas não se sobrepõe. Ótimo. Tá, e o que A é de C? O que A é de D? A gente chama isso aqui, tá, de diasterisômeros. Então a gente tem A é diasterisômero de C, A é diasterisômero de D. Mas o que é diasterisômero? Simplesmente é um isômero cuja as moléculas não são imagem no espelho. Então não é uma imagem da outra no espelho. Então é diferente. Então eu posso dizer que A com C, A com D é diasterisômero, assim como B com C e B com D também é diasterisômero. Então a gente pode ter, né, possibilidade de ter nesse primeiro par de enantiômero, um é D, outro é L, e eu posso ter ainda uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica mesmo? Quando a gente tem D e L ao mesmo tempo, certo? Quando a gente tem D e L ao mesmo tempo. Então, aí a gente 50% de cada um. Então a gente pode ter, além de ter o D, o composto D, que desvia para a direita o plano da luz, e o composto L, que desvia para a esquerda, eu posso ter também uma mistura racêmica aqui. E aqui eu também posso ter um D e um L e uma mistura racêmica. Então, olha só a possibilidade de compostos que eu posso ter quando eu tenho mais de um carbono quiral na estrutura. Sempre, né, você vai fazer a conta que é 2 elevado à quantidade de carbonos quirais. Mas ó, lembrando que não quer dizer que eu tenho 2 carbonos quirais que sempre eu vou ter 4 isômeros. Não. Tá? Olha esse exemplo aqui. Esse cara é o ácido tartárico e ele apresenta uma certa, né, isomeria na própria estrutura. Se eu traçar faz um risco aqui bem no meio desse composto. Reparem que a parte esquerda, que seria aqui o carbono 1 e 2, seria como se fosse a imagem no espelho do 3 e do 4 na própria estrutura, né? Eu acho que eu tenho uma imagem melhor. Tá aqui, ó. Essa parte é igual a essa. Pessoal, isso faz com que eu não tenha 4 isômeros. Eu tenho apenas 3. Por quê? Poxa, né, quando eu vou desenhar esses 4 isômeros, eu vou verificar que 2 deles, que eu acho que um que é a imagem do outro no espelho, na verdade é o mesmo composto. Tá? Se você tentar sobrepor, né, claro que se você sobrepor dessa forma, não vai dar certo. Mas se você faz um giro de 180 graus, só inverte o composto, sem mudar de posição ninguém, você vai ver que vai bater. Então você vai ter um par de enantiômeros, né, D e L, a possibilidade de ter a mistura racêmica desses dois,
E você vai ter, né, um outro par inicialmente de enantiômeros, que na verdade não é um par, é o mesmo cara. E como é o mesmo composto, por exemplo, C e D é o mesmo composto, você vai chamar ali de meso. Então existe a possibilidade de eu ter ainda, né, o composto meso. O que seria o composto meso então? Quando a gente apresenta uma certa simetria na própria estrutura. Então você vai ver que os ligantes aqui, ó, são todos iguais. Ó. Esse carbono quiral tem hidrogênio OH, C-OH e essa estrutura, não é? Esse da direita, que é esse carbono quiral, também apresenta hidrogênio OH, C-OH e toda essa estrutura. Então repare que na própria molécula existe uma certa isomeria, né? Então você vai apresentar um composto meso aí. Tudo bem? Bom, possibilidade de ter isomeria óptica sem ter carbono simétrico. Caraca, professor, você só falou até agora que eu tenho que ter carbono quiral. A maioria dos exercícios sim vai apresentar isso daí. Mas existe isomeria óptica sem ter carbono quiral? Existe. Olha que coisa, hein? Quando isso vai aparecer? Né? Só aparecer em compostos alênicos, tá? Em compostos cíclicos, que é o que a gente vai ver na sequência. O primeiro aqui é o composto alênico. O que é isso? Duas duplas seguidas, ó. Então, ó, reparem que eu tenho aqui carbono, dupla carbono, dupla carbono. E aí eu vou ter aí mais dois radicais ligados a esse carbono, dois radicais ligados ao carbono da direita. Ótimo. Primeira coisa que precisa considerar, que os radicais aqui ligados, eles precisam ser diferentes entre si. Então, R1 e R2 precisam ser diferentes, e R3 e R4 também. Isso vai gerar isômeros. Por quê? Pela estrutura, né, como a forma, como que esses compostos vão se ligar. Então, aqui eu acho que fica mais fácil de eu perceber. Esse plano é da ligação π. Lembrando que a ligação π são orbitais p paralelos que se curvam entre eles, né? Então a gente tem aqui cortando o plano da imagem e aqui o plano na imagem, certo? Então a π ocorre aqui, a ligação sigma, simples, primeira, e a ligação dupla, que seria aqui a π, está no plano da imagem. E aqui está cortando perpendicularmente. Consequentemente, se aqui o plano da ligação π está cortando, os meus R's estão no plano da imagem que vocês estão vendo na tela. Enquanto que esses dois ligantes, esse R4 está saindo para fora da imagem, chegando próximo de você, e esse está indo para o fundo da imagem. Se eu coloco essa estrutura no espelho, eu vou obter a imagem especular. Agora, tenta aí, imagina aí rapidão, tenta pegar essa estrutura da direita e colocar sobre a estrutura da esquerda. Não vai bater. Ah, professor, mas eu vou fazer assim então, ó. Eu vou pegar, né? Vou pegar minha calculadora. Eu vou pegar a minha estrutura e vou fazer isso aqui, ó. Vou deitar para o outro lado. Posso? Pode. Faz isso. Se você fizer isso com, né, o R3 e o R4 aqui, ó, só tombar para cá, ó. Vai tombando para cá. Você vai bater o R3 e o R4, vai encaixar. Só que o R1, se você fizer esse giro, ele vai vir para baixo, ele vai ficar no lugar do R2. E o R2 vai ficar para cima, no lugar do R1. Então você já vê que já o posicionamento dos seus radicais é diferente. Então você vai ter, né, os isômeros. Um vai desviar o plano da luz para a esquerda, outro para a direita. Agora, qualquer qual, eu precisaria ver através, né, de um polarímetro. Mas, importante, que você pode ter isomeria óptica sem carbono quiral. Legal, não? E ó, estruturas cíclicas. Eu posso ter isomeria óptica, tá? No isômero trans. Olha que loucura. Massa, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, do composto 1,2 de clorociclopropano, tá? Então a gente pode ter a possibilidade dos grupos de maior prioridade, que seria aqui os cloros, né? Depois eu teria o hidrogênio, estarem do mesmo lado do plano, que seria o cis, e eu teria o trans, né? Se eu colocar o trans no espelho, pessoal, eu tenho essa estrutura aqui, ó, a imagem no espelho. Reparem que se você pegar essa estrutura da direita e tentar sobrepor sobre a estrutura da esquerda, não vai dar certo. Então eu tenho aqui, ó, um par de enantiômeros. Um é a imagem do outro no espelho não sobreponível. Então aqui eu tenho um desvio plano da luz para a direita e um desvio plano da luz para a esquerda. Ele está considerando esse para a direita e esse para a esquerda aqui no exemplo. Tá? Então reparem que eu, além de ter, né, isomeria cis e trans no composto cíclico, eu também posso ter isomeria óptica dentro do composto trans. Legal, não? Muito massa. Beleza, pessoal? Eu acho que encerra por aqui, né, a isomeria. E aí eu resolvi trazer alguns exercícios para resolver junto com vocês, tá? Eu acho que assim fica legal, né? E a gente trabalha também um pouquinho
esses exercícios. Tá? Então, o que a gente tem? Né? Reparem que eu tenho esse composto, então ele diz o seguinte: a alanina, ácido 2-aminopropanoico, é um aminoácido que faz parte das estruturas das proteínas. Em relação à ocorrência de estereoisomeria, pode-se afirmar que a alanina apresenta um número de estereoisômeros igual a 0, 2, 4, 6 ou 8. Enfim, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu vou colocar essa imagem já, porque fica fácil da gente perceber onde está o carbono quiral. O carbono quiral é esse cara aqui, ó, inclusive está o asterisco. Por que ele é o quiral? Porque olha os grupos ligados a ele. CH3 é diferente de NH2, que é diferente do C-OH. Professor, tem 3 ligações, está faltando uma. Quem que é a outra? O hidrogênio que está escondido. Que lembra que a gente não precisa representar dessa forma? Então eu tenho hidrogênio, CH3, NH2 e C-OH. 4 ligantes diferentes, então esse é um carbono quiral. Ótimo, se eu tenho um carbono quiral, então é 2 elevado a N, que é a quantidade de isômeros possíveis. Sendo que N é 1, então 2 elevado a 1, 2. Eu posso ter até 2 estruturas provenientes desse composto aqui, alanina. Então eu posso ter aí, no caso, a D-alanina, que seria destrógera, e a L-alanina, que seria levógera. Então a resposta correta seria a B de bola. Fácil, não? Bom, na sequência a gente tem uma questão da UEM aí, ó, bem interessante. Pesquisas científicas mostram que sentimentos como amor e paixão entre duas pessoas resultam de complexas reações químicas que acontecem no cérebro. Essas reações, em suma, ocorrem por meio de 3 substâncias: a dopamina, a norepinefrina ou noradrenalina e a serotonina. O aumento dos níveis de dopamina causa excitação e alegria, enquanto que a perda de sono experimentada pelos apaixonados está ligada à diminuição dos níveis de serotonina. Com base nas estruturas químicas dessas substâncias de aminoácidos em geral e no conhecimento do funcionamento do sistema nervoso central humano, assinalar as alternativas corretas. Eu não tenho só química nessa questão, tá? Também temos aí um pouco de biologia, mas vamos lá. 01. A norepinefrina, que é a segunda estrutura representada, é produzida na medula adrenal a partir da tirosina, sendo que este aminoácido apresenta a função fenol, tá? A 01, ela está correta, né? A parte biológica está correta e realmente a gente apresenta a função orgânica fenol. Lembrando que OH ligado a anel aromático, né, é a função fenol. Poxa, professor, mas a gente tem um OH ligado ao carbono, também temos o álcool na estrutura? Temos. Também temos a amina? Temos. Né? Mas reparem que ele faz uma afirmação representando aí a função fenol, o que não está errado. Tá? E a norepinefrina é produzida na medula adrenal a partir da tirosina. Certo? 02. As 3 substâncias descritas são neurotransmissoras responsáveis por sinapses químicas no cérebro. Certíssimo, tá? Então, bastante relacionada com a biologia, tá? Está correta, né? Porque, de fato, a afirmação aí não tem nem muito o que falar, né? Até se você ler bem o enunciado, você vai perceber que são responsáveis por alguns efeitos aí no nosso organismo, no nosso corpo, né? Que acontecem no cérebro aí. Tá? 04. As 3 substâncias descritas apresentam funções químicas que se comportam como ácido ou como base de arrênios em solução aquosa. Pessoal, né, reparem que aqui a gente não tem, né, ácido ou base de arrênios. Ácido ou base de arrênios é aquela, para ácido é toda substância que libera íons H+, quando dissolvida em água. Então a gente não tem nenhum grupo aqui que liberaria esse H+, tá? Então já está errado por aí. Beleza? E nem o OH- para falar a verdade. Esse OH- ele não vai sair, né, com tanta facilidade. Na verdade, o álcool ele é até um pouco ácido ali, mas enfim. Deixa para um outro momento isso daí. As 3 substâncias têm como precursores aminoácidos que apresentam carbono assimétrico. Portanto, essas 3 substâncias apresentam isomeria óptica. Opa, passei sem querer. Então, vamos lá. Carbono quiral
né? Então, olha, ele diz que apresenta carbono assimétrico, que seria carbono quiral, portanto, essas três apresentam isomeria óptica. Vamos verificar? Bom, batendo o olho aqui, ó, esse carbono ele não é quiral, por quê? Porque eu tenho duas ligações simples e dois hidrogênios, então ele já tem dois ligantes iguais, já não é. Esse carbono é a mesma coisa, então ele também não é. Reparem que aqui na estrutura do anel benzênico também eu não vou ter carbono quiral. Pronto, a dopamina já não apresenta nenhum carbono quiral. Então, já está errado a afirmativa. Tá, vamos ver as outras. Olha esse carbono aqui, ó, que eu estou com o mouse. Eu tenho um grupo OH, todo esse grupo à direita, todo esse grupo à esquerda. São todos diferentes entre si. E eu tenho o hidrogênio escondido. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Temos aqui um carbono quiral. Tá? Então, de fato, eu tenho. Nessa outra estrutura, eu também não encontro nenhum carbono quiral de primeira, né? O que me mostra que eu também não tenho. Então a afirmativa confirma que a afirmativa está errada. Ambos os isômeros ópticos da norepinefrina atuam como neurotransmissor no sistema central, tá? Olha só, pessoal, que legal, né? Aqui essa 16 ela está errada, tá? Apesar a gente ter os isômeros, né, não são os dois isômeros aí que atuam de fato como neurotransmissor no sistema central. A gente tem uma diferença, tá bom? Por isso que está errado. Questão um pouco difícil essa, né? Concordo, por isso que eu trouxe ela para falar bem rapidinho aqui com vocês. Outra questão, né? Alguns micro-organismos são capazes de efetuar algumas transformações químicas que, em laboratório, são muito difíceis de serem realizadas. Abaixo temos um exemplo dessa propriedade. Então temos ali, né, a mudança do posicionamento, né, da minha estrutura. Então, posicionamento não, desculpa, uma reação, né? Reparem que aqui muda, ó, ao invés de ser dupla O, vira OH, né? Observando as estruturas do material de partilha do produto da reação, pode-se afirmar que o número de carbonos quirais são respectivamente quanto? Então, ó, quantos carbonos quirais a gente tem nessa estrutura? Eu vou até mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, um carbono quiral na segunda estrutura, que é esse cara, tá aqui em zoom, ó. OH é um, toda essa estrutura para a direita aqui, ó, no sentido anti-horário é outra, toda essa estrutura para cima aqui, ó, no sentido horário é outra, e tem o hidrogênio escondido. Eu tenho um carbono quiral. Já na primeira estrutura eu não tenho nenhum carbono quiral. Você pode procurar, você não vai encontrar 4 ligantes diferentes em nenhum dos carbonos citados. Então aqui você não tem nenhum carbono quiral e aqui você tem um carbono quiral. Então, respectivamente, tem que ser 0 e 1, que vai me dar a letra E de errado, né? Tô brincando, tá? Então, aí é a resposta certa. Exercício 4. Então, a gente tem aí, ó, mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções em virtude das semelhanças químicas, a química orgânica consegue estabelecer a existência de números compostos. Por exemplo, uma dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma forma molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas perceptíveis em sua forma estrutural e outras a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos. Ótimo! Está aí a estrutura representada. A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros opticamente ativos para o referido composto são, respectivamente, quais? Então, ó, vamos começar pela função, que eu acho que é mais fácil, né? Carbono dupla O ligado ao OH. Temos aqui a função ácido carboxílico, tá? Então você já consegue eliminar algumas alternativas, como a alternativa B, que não apresenta ácido carboxílico, e nem a E. Esse NH2 é o grupo amina. Temos o grupo amina, ótimo. E aqui à direita, outro grupo ácido carboxílico. Então a gente tem ácido carboxílico e amina. Já dá para eliminar a C também, então ficaria como possibilidade A e D. Não é? Agora vamos verificar quantos carbonos quirais eu tenho. Esse carbono aqui não vai ser quiral, temos uma dupla com o mesmo elemento. Esse carbono tem, à sua esquerda, o grupo carboxila, abaixo um CH3, escondido o hidrogênio e para a direita tudo isso aqui.
Opa, carbono quiral, pode marcar. Né? Inclusive está aqui as funções, ó, carbono quiral. Esse cara vai ter 2 hidrogênios, então você já não vai marcar. Esse cara está bem no meio. Reparem que o lado esquerdo dele é idêntico ao lado direito. Consegue perceber? Esse lado direito aqui, ó, é idêntico a esse lado esquerdo. Então, esse carbono que está bem aqui não vai ser quiral. Esse cara já tem 2 hidrogênios, não vai ser quiral. E esse aqui é o mesmo caso do primeiro. Ele vai apresentar um carbono quiral. Então, eu tenho 2 carbonos quirais na minha estrutura. Então, a resposta certa seria A, por apresentar aí 2 carbonos quirais e a função ácido carboxílico e amina. Bem tranquilo, não? Bom, vamos para o último exercício aí, para a gente terminar. Questão 7. 7. Coloquei aí, não é nem a 7ª questão. A questão da UEM. A coagulação sanguínea excessiva pode causar graves problemas médicos, tais como derrame, ataque cardíaco e incapacidade de respirar. A varfarina é um fármaco anticoagulante que pode ser utilizado na prevenção e no tratamento de coágulos. Com base na estrutura química da varfarina, assinala o que for correto. Então, temos ali uma estrutura um pouco grande, né? Então, o 01 fala o seguinte: a varfarina pode ser comercializada na forma de 2 isômeros ópticos. 2 isômeros ópticos. Se for 2 isômeros ópticos, tem que ter um carbono quiral, não é? Será que eu vou ter um carbono quiral? Vamos procurar, né? Eu vou bater o olho aqui rapidinho, ó. Olha esse cara aqui, ó. Você tem à direita essa estrutura, acima essa estrutura, já são diferentes, né? À esquerda essa estrutura. Cadê o outro quarto ligante? É o hidrogênio. Opa, você já tem um carbono quiral. Você pode procurar aqui, ó. Já estou batendo o olho aqui, eu já não achei outro carbono quiral. Então, você pode confirmar aí a 01 como correta, porque você vai ter apenas um único carbono quiral, consequentemente, 2 elevado a 1, 2 estruturas, 2 isômeros ópticos. Tá certo a 1. Tá? 02. A estrutura da varfarina possui 14 átomos de carbono com hibridização sp2. Lembrando que o carbono sp2 é o carbono que faz uma dupla e 2 simples. Então vamos contar? Ó, aqui nessa estrutura eu já vou ter, ó, carbono faz uma dupla e 2 simples. Claro, está escondido o hidrogênio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui. Tá? Aqui eu tenho outro. 7. Aí você fala, você não vai contar esse aqui que você já contou, né? 7. Aqui você tem outro. 8. Aqui, 9. Depois, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui, 16. O resto é carbono sp3. Tá? Então, você não tem 14 átomos de carbono, e sim 16. Por isso que está errado a alternativa 02. 04. A função éster presente na varfarina pode ser hidrolisada em meio neutro, reação conhecida como saponificação. Não, tá errado. Né? A reação de saponificação acontece entre um éster e uma base forte. Então a gente tem a função, né, o éster aqui, ó, o éster, perdão, aqui, mas você tem que reagir aí com uma base forte, tá bom? Para gerar esta reação de saponificação que ele está citando. Então não bate aqui a informação, por isso que a 04 está errada. 08. A varfarina pode formar ligação hidrogênio? Correto. Por que pode? Olha o OH, cara. Esse hidrogênio está ligado diretamente a um átomo muito eletronegativo, um dos mais eletronegativos, que é o FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então a gente tem o hidrogênio podendo fazer uma ligação de hidrogênio com outro, né, a par de elétrons de um outro oxigênio, por exemplo. Então tá certo a 08, né? É possível sim. E para terminar, a gente tem a alternativa 16. Na síntese da varfarina são obtidos 2 enantiômeros, os quais podem ser separados por diferença de solubilidade. Opa, errado. Dificilmente, a gente não consegue separar os enantiômeros por solubilidade, mas sim por alguma reação específica. É bem complicado separar os enantiômeros, inclusive. Por isso que alguns remédios às vezes são até caros, né? Porque precisa passar por um processo de separação dos seus enantiômeros. Por quê? Porque um dos enantiômeros faz mal e o outro faz bem. Então é preciso passar por essa separação primeiro, tá? Então dá mais trabalho. Tudo bem? Galera, a gente termina por aqui a aula de hoje, certo?
E agradeço aí a presença de vocês e até a próxima aula da semana que vem. Grande abraço, pessoal. Valeu!